Aposto que vídeo como esse você nunca viu por aqui, mas acho que você está pensando em reformar e construir e tem dúvidas sobre as principais etapas sobre uma reforma ou uma construção nova de arquitetura, não é mesmo? Principalmente residencial, afinal de contas, né, o seu sonho que está em jogo e você quer investir o seu dinheiro da melhor maneira, não é mesmo? Porque você imagina, né, a gente tem aquela imagem em 3D muito bonita, né, de um projeto onde a gente planeja tudo certinho com o cliente, porém essa imagem ela precisa se tornar realidade da melhor forma possível. No vídeo de hoje você vai aprender sobre as principais etapas de um projeto de arquitetura para a gente chegar até o final de uma obra e você com muita satisfação. Esse vídeo vai ser muito parecido com a reunião de briefing que eu faço com os clientes. Então você fica aí até o final para você ter todas essas informações. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para já dar o seu joinha, o seu like, porque o YouTube ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas quando você curte, comenta e compartilha, tá bom? E ajuda o meu canal a crescer mais e mais. Agradeço a você, né, que já tem feito isso aqui no canal, tá ajudando o canal a crescer. E também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração, e também um pouquinho da rotina do escritório e da rotina da Simone Vilela Arquiteta, tá bom? Vai ser muito legal ter você participando por lá também. Então, gente, resolvi fazer esse vídeo, né, para esclarecer para vocês, porque a maioria das dúvidas dos clientes que chegam aqui no escritório, quando a gente vai preparar o briefing, né, coletar todas as informações que são importantes para um projeto, então as pessoas chegam aqui cheias de dúvidas, tá? Como que funcionam as etapas de um projeto? Quando que entra, né, determinada etapa, iluminação, marcenaria, né, para tudo seguir conforme aquele 3D bem bonitinho que a gente apresenta para o cliente, enfim, é aprovado, né, para tornar aquela imagem muito bonita em realidade, tá? Muitas vezes os clientes contratam um projeto que é apenas para ser aprovado na prefeitura, tá? Ou seja, é uma planta baixa, né? Tem as dimensões, tem elevações, né? Ou seja, tá aquela casca da casa, né, que vai ser aprovada na prefeitura com todos os parâmetros urbanísticos, tá? Que são importantes para nossa cidade e é importante também para você construir. Porém, para esse projeto ficar tão bonito ou mais quanto o 3D e atender às suas expectativas, é necessário o projeto executivo, que muita gente não contrata, né? Quando contrata esse projeto para aprovação na prefeitura, ou acha que contratou o projeto para aprovação na prefeitura e esse projeto executivo ele vai acontecer lá na obra e vai chegar até o final muito bonito. Porém, é um engano, tá? É muito importante para você ter o seu projeto da sua casa premium, ou seja, esse projeto, né, que eu vendo tanto aqui no escritório, que é um projeto completo, tá? Que você vai ter essa imagem em 3D super realizada, tá? Conforme as suas expectativas, né? É muito importante a gente seguir as etapas desse projeto executivo. Afinal de contas, né, 1 metro quadrado de uma casa, ele é o mesmo você executando bem, né, com todas as etapas pré-definidas, planejadas, escolha de material, quanto se você fizer sem planejamento, ou seja, você vai ter o seu dinheiro mal investido caso você não tenha um projeto executivo e o acompanhamento, né, do profissional especializado. Então eu vim aqui para tirar você dessa furada e você entender de uma vez por todas que um projeto tem várias etapas que são importantíssimas de serem seguidas, tá bom? Então, primeira coisa, tá? Quando esse projeto ele foi entregue à prefeitura, até mesmo antes, tá, gente? É muito importante a gente já ter, né, a contratação dos profissionais que fazem os projetos complementares, ou seja, projeto estrutural, tá? Que é o projeto que vai deixar a casa da gente em pé,
projeto hidráulico, ou seja, né, com todas as tubulações, tudo certinho para a gente não ter perda. Até mesmo algumas prefeituras, elas não permitem, né, a aprovação do projeto sem esse projeto hidráulico. E também o projeto elétrico. Então, ou seja, quando a gente tem esses projetos complementares em mão, inclusive, né, faz parte do arquiteto ele indicar esses profissionais e ele acompanhar de perto como que é o andamento, né, desse projeto. Então surge a partir daí, né, já se inicia o projeto executivo com a compatibilização desses projetos, tá? Então a partir daí já começa o nosso projeto executivo com a compatibilização desses projetos complementares que eu falei aqui, tá? Que são muito importantes para a gente deixar a alvenaria no lugar, tá? Ou seja, o que for aprovado lá na prefeitura, essa alvenaria ela já vai estar compatibilizada, já vai estar com a espessura correta das paredes, porque muitas vezes, né, um pilar, ou seja, uma coluna, como muitos de vocês entendem, né, de forma mais fácil, ela pode estar localizada num lugar diferente de uma parede, de repente é mais pertinente, né, estruturalmente falando, esse pilar está em outro lugar. Ou até mesmo, né, é muito importante o arquiteto estar trabalhando junto com o engenheiro, né, e a gente já visualizar aonde que vai estar esse pilar, essa estrutura, tá? A gente faz um pré-dimensionamento em conjunto e já vai fazer o planejamento de acordo com essa estrutura. E isso também inclui, tá, essa parte elétrica e hidráulica, porque eu preciso descer com essas prumadas, tá? Ou seja, esses canos, esses eletrodutos já no lugar certo, aonde estarão as paredes. Então já é muito importante, gente, acontecer essa compatibilização dos projetos para a gente não ter uma surpresa muito grande lá na frente, tá? Então a gente já está literalmente com um projeto planejado, tá? Então é muito importante já acontecer, já ainda acontecendo, antes mesmo de entrar na prefeitura, essa compatibilização desses projetos, para não ter uma surpresa lá na frente quando esse projeto for aprovado e ter que haver modificações, tá? E a gente vai ter uma obra muito mais limpa, compatibilizada, correta e muito mais econômica. Ou seja, o projeto complementar não é gasto, ele vai deixar a sua obra muito mais otimizada e muito mais bonita. Um outro ponto que também é muito importante você se atentar para a etapa de um projeto executivo, né? Esse projeto que a gente vai chegar até o final com ele super planejado, bonito, você chegar na sua casa, só acender a luz, né? E se deparar com uma construção bonita, uma arquitetura decorada, é o projeto de iluminação. Então esse projeto de iluminação e gesso, eles fazem parte do projeto executivo e eles vão atender a expectativa final de um projeto. E quando que acontece essa etapa? Quanto antes, gente, antes da construção se iniciar. Porque é importante a gente já prever a altura dos forros, tá? Inclusive, isso já vai ser meio que pré-definido, né, na parte da estrutura, ou seja, eu já vou determinar a altura do meu pé direito no momento, né, que a gente estiver fazendo as compatibilizações, para a gente não ter um gesso muito alto e eu também ter, né, um aspecto super bonito, né, no forro, eu conseguir trabalhar com alturas diferentes, né, ou não ter um gesso muito baixo, né, e trabalhar a iluminação de forma bonita, né, que a iluminação ela representa, né, muito, ela tem um peso muito grande num projeto, ela pode detonar ou pode deixar um projeto muito mais bonito, tá bom? Então é importante se atentar para a iluminação, que deve acontecer, né, a gente já deve pensar quando o layout estiver pronto, ou seja, né, eu coletei a informação do que é importante para o cliente, né, do layout, já determinamos ali se vai ter um sofá muito grande, se é uma família, né, muito grande, é uma família pequena, enfim, eu citei o sofá aqui como exemplo, mas para essa iluminação, ela atender a esse layout, ou seja, ao mobiliário que vai estar disposto na casa. Então é muito importante esse projeto já estar sendo trabalhado durante o momento, antes, né, da obra, tá? Para ele estar todo redondinho no final e a gente ter todos os orçamentos antes dessa obra iniciar, tá bom?
Um outro item que faz parte do projeto executivo são os projetos de revestimentos e marmoraria, né? Pode até parecer clichê para nós, né? Agora que eu comecei a falar aqui, você já deve estar pensando, é claro, os revestimentos tem que fazer parte do projeto executivo. Mas por que que esse projeto executivo, né, ele engloba também esse projeto de revestimentos e é tão importante a gente já tá com todas essas etapas muito ligadas? Porque, gente, quando a gente já pensa num projeto de revestimentos, eu vou ter muito mais economia, principalmente com relação ao layout, né? Esse layout, ou seja, principalmente quando eu tenho armários, tá? Eu já vou dimensionar, eu já vou fazer a escolha desses revestimentos de acordo com o meu layout. E outra coisa que também é importante é com relação à paleta de cores, principalmente, né, no projeto de marcenaria. Então, ou seja, eu vou ter um projeto já todo pensado, né, desde a fase da iluminação, que vai impactar também nesse revestimento. Por exemplo, se eu opto por escolher um revestimento muito escuro, né, que inclusive está super em alta no momento, eu vou precisar de uma iluminação diferente, né? Então, esse projeto de revestimentos ele já deve estar programado durante a fase do projeto executivo, né? Porque vai impactar nas demais etapas. Inclusive, gente, né, esse projeto de revestimentos, quando eu já penso, né, ele junto com a marcenaria, eu vou ter muito mais economia, porque eu posso prever, né, principalmente atrás dos armários, um revestimento diferente, um revestimento um pouco mais barato, né, que vai impactar aí na redução dos seus gastos, tá? E em conjunto com isso, você também ganha, né, essa questão da paleta de cores. Você já vai ter um projeto todo pensado com a iluminação e também com as madeiras que serão escolhidas na marcenaria ou os móveis, né? Então já vai ser um projeto todo programado. E outra coisa que ainda falando, né, do projeto de revestimentos e marmoraria, quando a gente já programa, né, esse detalhamento, principalmente dessa marmoraria, né, em conjunto com a marcenaria, a gente já tem a determinação ali dos armários também, alturas, né, até onde eu posso ir com um armário de bancada. Por exemplo, eu gosto muito de fazer soco embaixo dos armários, aquele espacinho, né, que a gente preenche embaixo do armário para a gente ter um design mais limpo, né? Então é importante a gente já pensar nesse projeto de revestimentos para o momento que estiver acontecendo a obra, né? Esses pontos ele já estarem no lugar, né? Não indo acontecendo durante a obra e a gente já ter a obra programada, como eu falei aqui. Um outro item, né, que é muito importante a gente ter atenção, tá? Principalmente com relação à estética da casa, são as portas e janelas, né? As esquadrias. Então essas esquadrias elas já devem estar localizadas no lugar certo, inclusive já estarem escolhidos os modelos durante o momento que a gente está programando, né, essa casa. Principalmente para essas esquadrias, essas portas, tá? Elas serem coordenadas com a fachada externa, como também com um design de interiores. Então, ou seja, eu tenho uma esquadria que ela vai estar conversando tanto com a área externa, né, com os acabamentos que a gente vai ter pensado para essa fachada, como também com o meu design de interiores. Isso é que é bacana, né, a gente ter o projeto pensado como uma peça única, ser tudo compatibilizado, né? E isso tem um peso muito grande no resultado final do nosso projeto, né, as aberturas. Elas determinam muito da estética da nossa casa. Um outro item que é muito importante, né, para esse projeto executivo é a marcenaria, porque a marcenaria ela faz parte, né, da solução arquitetônica. Afinal de contas, né, é um item que eu construo na frente, né, da minha alvenaria. Então ela faz parte da solução arquitetônica, né? Inclusive, né, muitos profissionais que fazem execução de obra precisam fazer, né, RT, o Registro de Responsabilidade Técnica, para a instalação também da marcenaria. Então eu considero a marcenaria um item de solução de projeto de arquitetura e não de decoração, tá? É um item que é feito para durar, né? Inclusive a gente escolhe coordenando com o projeto de revestimentos,
Então é muito importante você se atentar, né, para escolher. Quando a gente indica um profissional, inclusive esse profissional, ele deve ser qualificado, né, para executar essa marcenaria, porque é um item que é feito para durar, ela faz parte da solução de arquitetura e vai servir por muito mais tempo, tá? E vai coordenar com esse revestimento. Então, ou seja, ela vai fazer parte também, né, dessa casca, né, que não é de alvenaria, mas é de madeira, né? Tem muitas casas que são feitas de madeira, inclusive. Então, a marcenaria não é diferente, ela é uma solução arquitetônica e é muito importante, né, ser dada a devida atenção para ela, porque ela pode modificar e muito os espaços, tá? O dimensionamento dos ambientes. Então, é muito importante a gente ter atenção a essa etapa no projeto executivo, porque vai impactar em todos os outros elementos que eu citei aqui, né? Na compatibilização da estrutura, na iluminação, tá? Porque se eu localizo essa iluminação num lugar diferente dessa marcenaria, né, vai ter um retrabalho se tiver no lugar errado. Então é muito importante a gente dimensionar, né, a iluminação, o projeto de revestimentos e a marcenaria, né, tudo em conjunto, né, com esse projeto que foi compatibilizado, né, com os projetos complementares. Deu um nó aí na cabeça de vocês, né? Mas é muito importante, né, eu citar todas essas etapas para vocês entenderem o que é um projeto de arquitetura, né? Que muitas das vezes talvez fica lacunas de dúvidas, né? E entender que são etapas longas, né? Para você já se preparando aí, né? Que você vai ter um tempinho para poder chegar no final da construção dessa casa. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Ficou claro, né? Todas essas etapas, né? Isso aqui foi só um pouquinho, né, para vocês entenderem como que é compreendido um projeto executivo, quais as etapas que tem, né, que existem. Obviamente é muito mais do que isso, né? Eu só dei aqui um pouquinho do entendimento para vocês, né, para entenderem como que funciona um projeto, e a gente precisa, né, um pouco mais de tempo, né, do que é imaginado para a gente chegar no resultado final de um projeto de uma casa, né? Principalmente um projeto executivo, para a gente ter uma casa, né, super bem pensada, planejada, e você ter o investimento, né, do seu dinheiro muito bem pensado, né, e você ter o retorno aí final, né, que é o pretendido daqui. Afinal de contas, né, como eu falei, eu citei no início do vídeo, o metro quadrado, né, de uma casa não planejada, ele vai ser o mesmo, né, ou até maior, tá? Porque você vai ter gastos aí que você nem imagina, vai ter muito mais retrabalho. Então você pode ter aí o seu dinheiro mal investido e você ter aí um prejuízo no final, né, do projeto da sua casa. Você ter tanto o esforço e não ter o resultado final, a valorização do seu imóvel, tá? Que é o mais importante, né? Afinal de contas, né, em média, o metro quadrado, né, de uma casa, ele está em torno, uma casa aí de um padrão bom, tá, gente? Mas sem marcenaria, porque isso, sem marcenaria, decoração, porque isso vai depender, né, de muitos impactos. Mas custa em média uns R$ 2.500 agora, né, do ano de 2020, né, só para vocês terem aí um parâmetro. Afinal de contas, o metro quadrado de uma casa está em torno de R$ 2.500, tá? Isso sem marcenaria, tá? E sem a decoração. Obviamente, né, esses fatores vão depender muito, né, do que é o gosto, né, de cada pessoa, porque isso interfere bastante no final de uma obra, tá? Ou seja, se você tem uma casa e você pretende construir uma casa de 350 metros, né, você pode se preparar aí para gastar em torno de 870 mil, tá? Para poder fazer essa casa, tá? Isso do zero, um padrão muito bom, padrão super bonito, né? Obviamente, eu acho que quem chegou até aqui está pensando em fazer uma casa premium, né? Uma casa completinha, com toda a decoração e uma casa muito bem pensada. Então, eu vim nesse vídeo para ajudar você a entender sobre essas etapas de projeto. Espero ter ajudado, tá? E para você que quer contratar um projeto, quer um projeto com todas essas etapas, desde a fachada até o design de interiores,
você pode contratar aí no link abaixo, né? Pedir um orçamento, conversar com a minha equipe do Projeto Premium, que é esse projeto que é pensado desde a fachada, da planta baixa, tá? Até o design de interiores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenha clarificado bastante aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!